Boa tarde, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo aqui, não é por nenhuma novidade, tá? Mas na verdade é para a gente poder explicar melhor uma coisa que já deveria estar acontecendo e ainda não está, tá bom? Esse vídeo ele não é para redes sociais, mas é para os mídias, principalmente os mídias que cuidam das páginas, tá bom? Como você pode ver aqui na tela, aqui eu tô com o Instagram oficial, né, da FJU. Na verdade é só para fazer um merchan, se você não seguiu ainda você segue. Mas o assunto não é esse, tá? O assunto que eu vou falar é sobre a página de bloco. Inclusive eu separei aqui duas páginas, você vê aqui a de Franca e a de Alcântara, aleatoriamente, por nenhum motivo em especial. Simplesmente separei essas duas aleatoriamente, uma de São Paulo e uma do Rio. Tá? Não teve nenhum critério com relação à escolha, foi bem aleatório mesmo. Tá? Então a gente vai entrar aqui na página de Franca. Quando as páginas de blocos foram desenvolvidas, foram criadas, o intuito delas era justamente dar visibilidade ao que acontece nas igrejas, nas regiões, porque só tinham a página estadual, né? Como você está vendo aqui, a página estadual, aqui no caso uma página nacional, né? Mas só tinham as páginas estaduais. Então a gente criou as páginas dos blocos, porque as páginas estaduais não comportavam mostrar tudo que rolava naquele estado. Só que aí a gente tem um problema, né? Porque eu estava analisando aqui pela manhã as páginas, isso também com relação até a outras pessoas que mandaram mensagens, que nos procuraram, que perguntaram pessoalmente pela internet, reclamando que a igreja e a região não tem espaço. E a gente foi dar uma verificada, né? Aqui a gente vê um post aqui de uma arte, divulgando algo a mais, tal. E aí a gente desce um pouco mais. A gente tem um vídeo aqui, tal, desafio. Inclusive, pessoal, essas tags aqui, elas não podem, tá? Tags aleatórias, Leão acordou, somos 10, não. As tags são as oficiais da FJU. FJU, vem para FJU, ser jovem, ser visionário, essas são as tags que podem ser utilizadas. Então aqui tá, né, alguns vídeos, divulgação que a gente mandou para todo o Brasil, banner de frase, arte de frase, beleza. Aí chegamos aqui numa galeria aqui do Encontrão, Bloco Franca, aí tá aqui e tal, algumas fotos com a matéria, isso no dia 6, aí no dia 5 a gente tem aqui o encontro, vamos ver aqui, o encontro da sede, né? É encontro de Franca, não é do bloco, é encontro de Franca. Aí aqui novamente tag, banner divulgando, provavelmente deve ser um programa de rádio, banner, enfim, a gente não vai se estender mais, mas a conclusão que cheguei é que realmente, de fato, as páginas, né? Aí eu fui aqui na de Alcântara, também tá aqui, ó, Encontro Jovem do final de semana de Alcântara. Aí no caso tem as fotos aqui, que tá tudo escrito Alcântara, mas pelo que eu tô percebendo aqui são líderes diferentes, é porque não alteraram a moldura, mas deveriam ter alterado a moldura. Até aqui, ó, estudo de servos. E também é interessante a gente olhar que se a gente pegar aqui, ó, a página de Alcântara e a gente comparar ela com o Facebook, a gente vai ver, ó, são as mesmas publicações. Estudo de servos, J. Alcântara, tal. Ó.
Conto da amizade. Conto da amizade. A gente repara que são publicações bem semelhantes, né? Quase que iguais. Então, assim, está sendo feito errado, pessoal. E a gente usou o exemplo dessas duas páginas aqui, né? Também o Instagram, vê que também é uma réplica lá do conteúdo. Olha lá, todo o conteúdo que a gente viu aqui na página. Todo o conteúdo que a gente viu aqui, ó, você pode acompanhar aqui, é o conteúdo que a gente visualiza aqui também. Então aí a gente vê um erro, pessoal. A gente vê um erro, tá? As páginas, elas foram criadas, as páginas de bloco, elas foram criadas para divulgar as igrejas e regiões. Então, eu separei aqui uma página que não é do FJU, é a página do R7, que é um portal de notícias, e eu separei ela para poder usar de exemplo, tá? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Para poder usar de exemplo para a gente. Então a gente visualiza aqui, né, 5.000 curtidas na página de Alcântara, a página de Franca tem 2.800 curtidas e tal. O engajamento a 7 horas tem 27, 5 compartilhamentos e tal. Um comentário, 82 visualizações. Enfim, a gente vê um engajamento muito baixo, né? E aí eu separei aqui a página do R7. A gente visualiza aqui, ó, por exemplo, tem 13 milhões de inscritos. Claro, um portal de notícias, secular, tudo mais. Não estou comparando a quantidade de inscritos. Mas eu estou mostrando que é algo que dá certo. Embora o engajamento não seja tão alto. Mas deixa eu explicar. A página do bloco, ela tem que ser... a ideia de quando ela foi criada é que ela seja exatamente para poder divulgar as igrejas e regiões. É para ter espaço para todo mundo. É para ter espaço para todo mundo, né? Então aqui você visualiza as publicações. Ó, 2 minutos entrou uma. Seria nosso sonho, tá? Vamos. Inventar a máquina para dobrar roupas. Tá bom, uma notícia. Aí 30 minutos teve outra notícia. Notícia. 1 hora, outra notícia. Isso aqui já é 1h30. 2 horas. 2 horas e meia. 3 horas, 3 horas e meia. Então, de meia em meia hora, eles publicam uma notícia, né? Similar a isso é o que tem que acontecer nas páginas de Facebook. Não estou falando da página de Instagram, tá? Eu só mostrei a página de Instagram para mostrar que, na verdade, estava sendo uma duplicata de conteúdo, né? Mesmo conteúdo que estava em uma, estava em outra. E aí não faz sentido. Porque as redes sociais, elas têm finalidades diferentes. Se você fizer igual tudo, aí não faz sentido. Por exemplo, olha o Instagram, um exemplo aqui. Vamos no Instagram da FJU Templo. Você vê que é uma outra pegada. Você vê que já está com 21.000 seguidores. Está com 1.000. Esse aqui está com 1.400. Então você vê, esse aqui seria um perfil de bloco. Instagram de bloco, né? Mas eu não vim para falar do Instagram, né? Eu vim falar do Facebook. O Facebook do bloco, ele tem que ter exatamente essa pegada aqui, ó. Um portal de notícias do que acontece naquele bloco. E aí a gente pode falar, por exemplo, de pelo menos 1 em 1 hora, né? Ou se você não tiver tanto conteúdo, de 2 em 2 horas, a gente pode colocar aí em uma etapa aí de um intervalo de 8 da manhã até 10 da noite. Por exemplo, se for de 1 em 1 hora, são 14 publicações. E se for de 2 em 2 horas, são 7 publicações diárias, de segunda a sexta. A gente deveria ter publicação. Por quê? Porque a gente tem, porque assim, eu olho a página, por exemplo, de Alcântara, novamente foi aleatório, tá? Mas eu entro numa página de bloco, eu não sei o que está acontecendo naquele bloco.
Tá entendendo? Por exemplo, aqui a gente vê uma publicação, mas também uma publicação irregular, porque não pode mais mosaico. Mosaico é uma coisa que a gente aboliu. Mas o que está acontecendo naquele bloco? Tipo, ó, muitas artes com frase, arte com frase, arte com frase. Mas e aí, o que está acontecendo naquele bloco? O que está rolando nas igrejas? Está rolando nada? Não está acontecendo nada? Não está tendo um campeonato das tribos? Não está tendo... E aí a gente vê publicações sem engajamento. A gente vê umas publicações com poucas curtidas, poucos comentários, poucos compartilhamentos. E a gente vê que realmente as igrejas e as regiões, elas têm razão, elas têm sentido quando elas estão reclamando de não ter espaço, enquanto deveriam ter. Então, pessoal, só para esclarecer, a página do bloco, ela é para divulgar tudo que rola no bloco, não só a sede do bloco. Não é só a sede do bloco que deve ser divulgada, né? É para ser divulgado tudo que rola lá, tudo que acontece. Então, por exemplo, qual o perfil? Você vai escolher lá. Por exemplo, de 1 em 1 hora. O que você vai fazer? Você vai pegar foto, aqui é link, né? Mas no seu caso, de bloco, você vai pegar foto, você vai pegar, por exemplo, de 10 a 30, não menos que 10, não mais que 30. De 10 a 30 fotos e você vai criar um álbum. Você vai criar um álbum de fotos e vai colocar lá as fotos. Ou uma publicação, enfim. E aí você vai pegar um parágrafo de texto, e vai publicar lá o que aconteceu, entendeu? Por exemplo, digamos que aqui, ao invés de um mosaico, fosse um álbum de fotos. E aqui, ao invés de uma linha, fosse um parágrafozinho de texto explicando o que aconteceu. É exatamente isso. Então, digamos que você tem no seu bloco aí cerca de... 20 igrejas, 40 igrejas, não sei quantas igrejas você tem, mas digamos que sejam aí 10 sedes regionais, 20, 30, 40 igrejas, aí cada um tem a sua quantidade. Então todo mundo tem que ter espaço. Então digamos, fez um futebol, vai lá, bate umas fotos bem batidas, né? Umas fotos bem batidas que pode ser feitas de qualquer câmera, bem batida que eu digo é com relação a ângulo, né? Fotos que sejam direitinhas. Se preocupando com o plano de fundo, para não ter nada de errado. Pegou as fotos de 1 em 1 hora, como você acompanha aqui de meia em meia, mas no caso das nossas páginas, de 1 em 1 hora tem que entrar uma notícia daquele bloco. Que seja uma evangelização. Fotografou a evangelização? Então vai entrar lá. De 1 em 1 hora, o ideal é de 1 em 1 hora, mas se você não conseguir, faça de 2 em 2, que aí ficam 7 publicações diárias, tem que entrar uma publicação da igreja, uma publicação da região. Porque as páginas de bloco, as páginas de Facebook, elas foram feitas, elas foram criadas para isso, para dar visibilidade ao bloco, entendeu? Para dar visibilidade ao bloco. Então eu estou falando das páginas de bloco, tá? Eu não estou falando das páginas de estado, eu estou falando das páginas de bloco. Elas têm que ter essa pegada de perfil de notícia. Toda hora ali, de hora em hora, e aí você já programa as publicações, já deixa elas lá postando. De hora em hora, tem que entrar uma notícia do seu bloco. O que está acontecendo? Ah, foi o campeonato das tribos. A outra notícia. Ah, é o encontro... Não, encontro não. Encontro não é notícia. Mas foi a evangelização que fizeram. Foi, enfim... De hora em hora tem que ter uma notícia. Foi o jogo de vôlei que teve, a competição de vôlei. Então teve uma competição de vôlei, então aparece lá as fotos da competição e a matériazinha escrita lá, ó, FJU de tal lugar, de tal igreja, promoveu competição de vôlei e tal, lá. Se você gosta dessa modalidade, tá aqui o endereço da unidade da Força Jovem, procure lá e se informe como participar. Tem que ter isso, tem que mostrar o bloco. Essa é a ideia. A gente vê as páginas dos blocos não estão sendo feitas como deveriam fazer. E o resultado disso a gente vê poucas curtidas, pouco engajamento. E o que era para ter solucionado o problema das igrejas, o problema continua existindo.
Então, pessoal, eu peço desculpas pelo tamanho desse vídeo, né? Mas foi a única forma que eu vi aí viável de explicar, porque na verdade a direção já havia sido dada, a gente já havia explicado, mas ainda está em dúvida. Então, tá aí, tá? E aí, a arte é para isso aqui, ó, quando você for divulgar, né? Essas artezinhas assim, ó, deixa eu ver uma aqui, ó. Isso aqui, pessoal, tá ultrapassado, isso aí não dá engajamento, entendeu? Isso aqui não dá engajamento. Isso aqui dá engajamento, sim, se fosse no Instagram. O Instagram, aí talvez já teria um engajamento um pouquinho maior. Mas pro Face não, tá? Pro Face não é a pegada, tá bom? Então eu espero que eu tenha o máximo sido claro, eu procurei ser o máximo claro possível, para ficar entendido aí, né? Como que a página do bloco deve comportar, como ela deve funcionar, para que todas as igrejas, todas as regiões, elas tenham o seu trabalho divulgado. Então, é isso aqui, ó. É foto, tá na dimensão errada, ó, tá quadrada essa foto tem que ser retangular. Tá na dimensão errada essas fotos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É isso aqui. Você vê, é uma coisa que qualquer um pode fazer. Fez lá um evento, fez alguma coisa, tirou as fotos, colocou a etiquetazinha ou a logo, acabou. Colocou aqui a etiquetazinha ou a logo, pronto. Manda para o administrador da página do bloco, para o administrador poder publicar. E aí vai fazendo um cronograma de postagens diários, entendeu? Como eu falei, ou de hora em hora, de 8 da manhã às 10 da noite, sendo assim 14 publicações por dia, ou de 2 em 2 horas. Mas aí você pergunta, pastor, mas aí de hora em hora as coisas vão se perder muito rápido. Bom, o Facebook, ele tem, justamente para isso, ele tem a ferramenta fixar. Se você quer dar destaque a algo que aconteceu, por exemplo, de mais relevância na sede do bloco, é só você fixar. Fixa a publicação, que aí todo mundo vai ver. Você vem aqui, ó, e fixar a publicação. Clica aqui, ó. Cadê a opção? É porque aquela ali já está fixada, né? Não dá para fixar duas. Teria que tirar aquela que está fixada para depois poder fixar outra. Ah, não, porque eu não sou ADM da página, por isso que eu não consigo. Mas tá aí, tá bom? Então, eu peço que vocês olhem lá direitinho e façam da forma que tem que ser feita, tá bom? E, novamente, isso não é uma direção nova, isso aqui é só explicando melhor a direção que já existia, em que a página do bloco foi criada para divulgar todo o bloco e não só a sede do mesmo, tá bom? Deus abençoe. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.